ZYM 825, Rádio Valinhos FM, operando em frequência modulada 105,9 MHz, Rua Padre Manuel Guinot, número 74, telefone 3871-1523, Rádio Valinhos FM 105,9, a voz da nossa gente, da nossa gente, da nossa gente. Bom dia. A partir de agora, a Valinhos FM apresenta Perfeitamente Humanos, com Ulisses Porto. O 105,9, Humanos Perfeitamente Humanos, hoje recebendo aqui convidado especial, e muito especial, porque eu ia falar isso com ele antes de começar o programa, como a vida da gente vem se encontrando em alguns momentos, né, cara? Rodrigo Busnardo, figura, cara que eu tenho um respeito que você não imagina, cara. Nós temos, o programa Humanos Perfeitamente Humanos, ele fala de amor, ação correta, paz, não violência e verdade. O texto que você mandou pra mim tem a ver com a não violência, e por incrível que pareça, eu estava pensando qual o outro. Amor, cara, o cara que ama tudo que faz, estava falando exatamente pra isso, agora de pouco, que também decidi na vida que só faço o que eu amo, senão não faço. E nos conhecemos em 98, cara, antes da música mesmo. Lembra, Endec? Foi em 98? Foi em 98, eu entrei em 98 pra Endec. Você vê quanto tempo, cara? Fiquei de 98 a 99, um ano certinho. Olha que loucura. E eu lembro das emoções da PUC, filho da PUC, né? Filho da PUC. Muitas pessoas aqui vão estar nos ouvindo hoje para 105,9 e acompanhando ali pela internet, ao vivo, áudio e vídeo, vão estar... Alguns vão até lembrar quando você comentar um pouquinho da sua história, né? A sua ligação com Valinhos, várias coisas que aconteceram. E lembra, a intenção de trazer pessoas ao programa Humanos Perfeitamente Humanos é falar do ser humano. Então aqui é ele que vai dizer o que ele faz e o que for saindo da conversa. Então vai ter coisa que ele faz que se não sair da conversa, não vai ser dito. Lembra o nome da música, não? Que você escolheu? A primeira música... Bom, primeiramente, Ulisses, obrigado pelo convite. Quero deixar um abraço aí para os ouvintes da Rádio Valinhos. E muito orgulho estar aqui falando com um profissional, com um amigo e com uma pessoa que acabou de declarar que é apaixonada pelo que faz. E como então, somos, né? Isso é o mais importante pra gente, né? A primeira música é a do paquistanês ou é só... Não, aqui, essa parte de surpresa não mandei a pauta pra ele. O famoso... É paquistanês? Eu não sei se... Não. A Sinabar é uma música... ela é totalmente instrumental, feita por uma dupla de europeus. Tem um nome que chama Izan, ou Aizan, ou Isan. E eu vi o vídeo, hein, cara? A dupla é sensacional, é uma música que eu posso dizer que eles são os legítimos filhos de uma banda alemã chamada Kraftwerk, que é uma banda de música computacional. Eles utilizam sintetizadores analógicos. É impressionante, é uma música que entra na nossa alma e faz dá uma emoção legal assim para quem ouve. Apesar de ser instrumental, a gente tem um pouco de preconceito com essa questão instrumental, né? Eu tenho um amigo que tá de Campinas. Algumas pessoas conhecem aqui em Valinhos porque ele já tocou muitas vezes aqui comigo e com outras pessoas. Acho que esse ano ele conseguiu tocar aqui no Auditório Municipal. Chama Alexandre Cunha, um baterista. A gente começou na música juntos e ele tá com a música instrumental dele fazendo turnês pela Europa, pela Ásia, pela África e
tá feliz, cara. É isso, Música hein? instrumental dele. Então, assim, é impressionante. E eu acredito que essa música que vai tocar aí sintetiza aquilo que a gente gosta, que é a música que toca dentro da gente, né? E depois eu gostaria de falar um pouco sobre isso também, essa questão do que essa música transmite. O legal é a visão que essa música passa pra gente, que é uma música instrumental, mas ela tem toda uma conexão com o que está acontecendo no mundo, com o que vai acontecer, com essa questão de arquitetura nova, sustentabilidade, globalização, interatividade e tudo isso. Já falei demais, né? Não, aqui o convidado é o que vai tocar o programa. A função minha é ir trazendo. Porque nós somos carregados de emoção. Aqui o programa Humanos Perfeitamente Humanos, ele faz exatamente isso. Ao final sempre tem uma mensagem e a ideia é produzir a emoção no decorrer do programa todinho e depois descarregá-la. Uhum. Para que você possa... Você lembra daquela história do carregador de batatas, não? Não? Então vou contar para vocês, ouvintes a 100,9. Carregador de batatas é um exercício que você faz de motivação, onde você coloca pessoas e tem várias batatas. E você vai, para cada sentimento que você tem, você vai pegando e colocando uma batata dentro de uma mochila nas suas costas. Aí você passa um período com isso, a palestra, o encontro todinho com isso daí. E cada nova emoção que você tem, que resolve aquela que você, ou boa ou má, você tira uma batata e vai fazendo isso. E ao final, você pergunta assim, onde estão as suas batatas? E aí você vai analisar e ver quantas emoções, quantas caixinhas, quantas vivências você teve e não percebeu. E a maioria das vezes as pessoas elas ficam sempre com uma carga muito pesada. Então é isso que eu falo sempre. Vamos tirar as batatas, gente. Vamos caminhar mais tranquilo. E eu gosto de fazer o famoso nada. Significa o seguinte. Fiz um mal, faça um bem. Fiz um bem, faça outro bem. Não outro mal. Uhum. Mas sempre... Você quer... ensinar isso pra vocês. Vocês querem ganhar pontos? Você só tem um jeito. É quando você não é. O nosso texto ao final vai falar bem sobre isso. E você parte dos extremos e ao final você chega à essência. Uhum. Música qual é? Cinnabar Ihsan.
coisa, não? A música, a gente sai pra uma música. Só ficou faltando um retorno só pra nós aqui. Ele se perdeu? Não. Suave. Que vai se desenrolando. O vídeo, então, já coloquei na página do Face da rádio. Você vai verificar como ele é criativo, como é que ele vai se desenvolvendo. E aí você falou da música, dessa ligação com a banda alemã. Mas quando você ouve esta música, o que ela passa pra você? Poxa, Ulisses, você levantou a bola pra mim agora, é só chutar, né? Ainda não fiz a pergunta, cara. Na verdade, cara, e o legal disso é que a gente não combinou nada, né? Não, que nada. Mas existe uma necessidade minha muito grande de falar sobre isso, porque é uma nova fase da minha vida, não só com essa questão musical, porque eu sou musical desde quando eu nasci. A minha mãe fala que quando eu tinha 4 anos de idade, meus pais compraram um pianinho de brinquedo pra mim. Tinha, acho que 2 oitavas. E eu comecei a tocar Hey Jude, dos Beatles. Direto? E eles começaram a chorar, porque ninguém me ensinou nada, de nada. Coisa, cara. E isso para eles foi muito impactante, assim. Para mim, eu não lembro direito, assim. Eu lembro que tinha esse piano que eu tocava. E a imagem que me passa é que esse pianinho vermelhinho. Exatamente. Ele tinha essa cor, assim, ou vermelho ou laranja, alguma coisa assim. Você vê que coisa, cara. E aí o que acontece? A música na minha vida, ela tem um peso muito grande. Eu lembro de você, a coisa mais marcante que me vinha era exatamente a música. A paixão, não vou nem falar a competência, mas a paixão que você tinha pela música. Tinha, não? Tem, né? É um ingrediente na minha vida essencial. E eu sou um pesquisador musical. Então, essas músicas que eu estou ouvindo hoje, como Aisan, tem uma outra banda que eu achei legal, que chama Tycho. É Tycho. Um outro cara, ele é DJ, mas ele não é uma coisa tão dance, ele chama Bonobo. Assim, eu tenho várias vertentes musicais que estão convergendo para uma nova era mundial. E essa era é uma era sustentável, muito preocupada com a questão ambiental, muito preocupada com a questão de como você mora, como você se movimenta na sua cidade, né, como você aprende na escola. Diferente mesmo. E assim, eu tava vendo só para você ter uma ideia, eu queria comprar uma mesa para uma sala que eu aluguei. E aí eu tava pesquisando mesas diferentes e tal, e aí eu encontrei uma empresa turca que faz umas mesas futuristas que chama Nuvist. Nossa! A mesa custa mais ou menos $2.000, $2.500, mas é uma mesa fantástica, porque ela vai contra as leis da gravidade. É fantástica. Então, assim, o que eu penso com relação à música e a conexão com as outras vertentes. Na história das artes e da cultura, eles começam a praticar um elo de ligação e eles fecham uma corrente. Então isso aconteceu na época do modernismo, isso aconteceu na época do futurismo, do renascentismo. Então uma coisa vai puxando outra, a pintura, a fotografia, a arquitetura, vai acrescentando tudo. Exatamente. E nós estamos vivendo, Ulisses, esse momento é um momento de conexão das coisas. E essa música, o Tycho, o Bonobo, o Oisan, essa música é uma música que vem para agregar esses valores dessa nova vertente. Assim, vou dar outro exemplo além dessa
desse escritório de design, né, turco, Nuvist. Depois eu vou colocar para vocês lá o link. Isso, é impressionante, cara, é fantástico. E assim, a outra conexão é uma arquiteta paquistanesa chamada Zaha Hadid. Ela faz projetos arquitetônicos fantásticos e assim, tem um pouco a ver com a mão do Oscar Niemeyer, mas assim, é uma mão mais futurista. É Zaha Hadid, Zahahadid. É impressionante. É que eu tô lembrando aqui você falando, ó, vários cursos aí já de cinema que eu participei, fiz. Dizem que o cinema, ele congrega a soma de todas as outras artes. Porque você precisa de todas elas para produzir o filme, para trazer a emoção. E você falando agora aí, me veio a visão muito clara das conexões e de como, a partir do momento que você bebe do belo, você não quer outra coisa. Porque eu estou vendo a sua construção, e isso eu vejo muito do meu irmão também, que é uma conexão. Tá vendo outra conexão que tem. Depois nós vamos falar com a minha mãe no bloco de Paz para a Paz. Bibi, Bufa, meu irmão. Há muito tempo. A gente se conheceu lá em Campinas, depois a gente vai vendo as outras conexões que acontecem. Então não é só na arte, no design, na evolução, na mobilidade, no acessível, no sustentável. A conexão em tudo, né? Exatamente. E o que me surpreendeu, sua fala foi exatamente isso. Quando você bebe do belo, você só aceita o belo. Sim. E o mais importante é a gente pensar que o belo às vezes não é belo. Existe uma concepção de beleza dentro da arte que às vezes o feio é belo pra caramba. Sim. Então assim... É aquilo que te toca, né? Exatamente, cara. É uma coisa que eu gosto muito da questão do artista, que ele diz isso. Que ele vai ao lado obscuro da vida para fazer chover na imaginação humana. Exatamente. A hora que eu vejo isso, cara, eu falo... É por isso que eu amo meu irmão, cara. É um artista. O André é figuríssima, né? Figura. Um dia, viu, mãe? Você que está nos ouvindo aí, e vocês ouvindo 105,9, eu adoraria trazer meu irmão aqui. Mas cara, os horários deles não batem. Cara. Mas cara, ele ia se deliciar aqui. O André é inteligentíssimo, fantástico. E é paixão. Parabéns para sua mãe, viu, Ulisses? Ela fez algumas coisas criativas no mundo aí. Ela fez mudar o mundo. E aí eu aproveito, cara. Você já estava conversando sobre a questão do belo, da música, das conexões. Momento marcante. Você está aqui agora, momento que... Tudo isso que nós falamos aqui, você fala assim... Eu sei que a gente tem muitos, mas qual que é o momento que, quando você está aqui, você diz, esse é o momento marcante que me vem à mente ou ao coração agora? Eu tenho... assim, inúmeros momentos marcantes, mas acho que o momento mais marcante, assim, meu, foi quando eu me descobri no mundo. E quando foi? Eu acho que eu tinha, Ulisses, uns 2 anos, 3 anos de idade. Você viu que você estava corporificado. Eu vi que eu estava aqui. E foi uma visão fantástica. Eu olhei para o meu pé, eu morava com meus pais, lógico, né, em Campinas, numa casinha bem pequenininha lá na Vila Industrial, em Campinas. E eu olhei pro meu pezinho, né, eu tinha 2 anos e meio. Pezinho fofinho, gordinho. Aí eu olhei pro meu pé e eu percebi que eu tinha uma marca de nascença. Olha. É uma manchinha, uma pinta. Mas é uma pinta, não é uma pinta redonda, é uma pinta meio retangular. Olha que interessante. Eu tenho essa pinta até hoje no pé. E a hora que eu olhei aquilo, eu descobri que eu existia. Foi uma coisa meio 2001, Odisseia no Espaço, quando o cara jogou o osso pra cima. Foi a manchinha no pé. Foi a manchinha no pé, cara. Foi quando eu me descobri. Eu falei, nossa, eu nunca tinha reparado nessa manchinha. Ou seja, eu nunca tinha reparado na minha existência. Isso aí, você veio para si e descobriu que você poderia viver o mundo, né? Exatamente, cara. Exatamente. E pegando esse sentimento, nós já vamos ao apoio cultural, mas pegando esse sentimento
Você que está nos ouvindo para 105,9, tá vendo? A gente conversa o ser humano. Eu trago a história hoje de Rodrigo, que vai permeando e vai contando e vai construindo junto com a minha, junto com a sua, que você está aí nos ouvindo. Mas você, como ele, como eu, tem momentos marcantes. E faço essa pergunta para você que está aí nos ouvindo agora. Qual o momento marcante da sua vida quando você está nos ouvindo aqui? Que viagem, desde a música até as conexões, e essa mancha no pé faz você pensar também. Essa é a nossa intenção. Fazer apoio cultural, volto já, a gente continua no bloco do Paz para a Paz. Claro. E vamos celebrar a vida. Apoio cultural, volto já. Valinhos FM, a voz da nossa gente. Valinhos FM 105,9. Apoio A cultural. base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura, todo bom começo tem um bom professor. Tem um bom professor. Domingo de tardezinha. Alô pessoal, meu nome é Petrônico Alzavara, sou consultor de pesca esportiva e estarei aqui das 13 às 14 horas, todas as quartas-feiras, fazendo o programa Momentos da Pesca. Aguardo por vocês. Um abraço. Apoio Doceria Pio Bela, o lugar de muitas delícias. Avenida Dom Nery 450, telefone 3871-2033. Auto Posto Madia, qualidade e tradição. E Madia Imóveis, confiança e compromisso com você. Piofestas, há mais de 30 anos, alegrando Campinas e região. Telefone 3276-7333. LTL, a sua lista telefônica. Só a LTL é a lista telefônica mais completa em todos os sentidos. E também a melhor lista telefônica na internet. Acesse portalltl.com.br ou pelo telefone 3871-7177. LTL, lista telefônica local. A melhor e todos recebem. Em se tratando de locação e venda de casas, apartamentos, terrenos ou chácaras, consulte quem mais entende do assunto. Madia Imóveis, uma equipe preparada e orientada para oferecer todo o suporte para a compra, venda ou aluguel de imóveis com total segurança e tranquilidade. A Madia Imóveis tem o imóvel que você precisa. Assessoria imobiliária e tudo sobre crédito imobiliário. Madia Imóveis, confiança e compromisso com você. Avenida Dom Nery 445 em Valinhos, 3869-3555. Acesse o site www.madiaimoveis.com.br. Você está ouvindo 105,9 FM. Todo mundo que acompanha Humanos Perfeitamente Humanos sabe que quando essa música chega, bloco de Paz para a Paz, ligamos para a mãe e conversamos sobre a vida, e ao final do bloco encerramos com a celebração, a gratidão e a vida com Elvis. E hoje música especial, hein? Ao vivo em 1973, só pra você ter ideia. Show ao vivo no Hawaii, cara. Ai, eu adorava os filmes do Elvis no Havaí, cara. Adorava. Adoro até hoje. E é meio desenho animado, parece, né? Aquela Isso, cor. exatamente. Exatamente. Cadê minha mãe? Caiu o mundo? Ah, não, tá lá. Olha lá, tá vendo? Você fazendo plim, plim, plim. Nós estamos ligando para a famosa Dona Adélia, maior educadora que eu conheço. Não almocei com ela ontem, vida corrida. Que isso? Pronto? Oi, mãe, bom dia. Bom dia. Você viu que meu passarinho quis cantar aqui, né? É, alguém está querendo falar com você. Eita vida, mãe. Você vê quem que eu tô recebendo aqui? Você acompanhou ali o áudio e vídeo ou não? É, ainda não, porque você sabe que o meu coitadinho aqui é velhinho, né? Você sabe que a coisa, enquanto seu pai esteve 4, eu comprei os 4 para ele, eu tô no primeiro ainda, né? Estamos evoluindo a cada tempo, né, mãe? Então, aqui o meu coitadinho demora para abrir, você sabe disso, né? Então, já nós falamos em coitadinho, vamos falar do que não é coitado. Nós estávamos conversando aqui com o Rodrigo sobre algumas coisas da vida, sobre as conexões, aí falei do irmão, o grande André Luiz.
falamos de muitas coisas esses sábados. Mas na educação dos seus filhos, não vou falar você como educadora, professora, não, mas como dos seus filhos, o Beber do Belo, ou seja, a arte, no que ela significou educar os seus filhos através do momento do beber na arte, beber no belo? Olha, eu acredito que e tudo que eu fiz por vocês foi porque eu aprendi com os meus pais, né? Você vê, meu pai era um ótimo dançarino. Minha mãe, ela cantava muito e fazia muitas artes de mão, artesanato. Minha avó também. Vovó cantava divinamente também. Então, eu nasci primeiro, a minha origem é na terra das artes, né? Itália. Sim. De lá vieram todas as artes. E você sabe que eu fui criada assim. Eu fui criada aprendendo a criar. Eu, pequenininha, eu comecei a fazer tricô. Eu comecei, engraçado, eu via a vovó fazer o tricô e eu ficava sondando como que ela fazia. Nunca ninguém me ensinou. E ela fazia com 5 agulhas, sabe? Não era com 2. E ela colocava no malão, aquele malão que você conheceu. Então eu ia lá e quando ela guardava, eu lá pegava e tentava fazer de novo. E ela nunca chamou minha atenção porque eu mexia no tricô. Pelo contrário, ela então dizia o seguinte, nossa, não sei quem é que está tentando me ajudar a fazer o meu tricô. Nunca me podou. Sim. Quer dizer, eu sempre tive liberdade para criar. Quando ia para um lado meio errado, eles me puxavam para o certo. E isso eu trouxe para vocês. Vocês, pequenininhos, você lembra disso? Eu fazia meus artesanatos com vocês. Eu costurava com vocês no colo. Eu fazia tricô com vocês ao lado. Como agora eu estou falando, minhas meninas estão aqui ouvindo. Então a gente estava sempre junto, vocês sempre vendo. Eu ia cozinhar com vocês juntos. Eu criava um prato, vocês davam, vocês diziam o seguinte, põe mais isso, põe mais aquilo. E a gente criava pratos. Então, na verdade, vocês foram criados fazendo artes. Não artes errado, artes certas. Eu nunca proibi vocês de mexer em nada. Vocês pequenininho usavam tesoura, com ponta mesmo, porque pequenininho aprenderam a usar. Vocês usavam facas, porque vocês aprenderam a usar. Sabiam o certo e errado. Então, acho que vocês foram criados aprendendo a fazer arte, mas aprendendo a fazer arte certo. Porque hoje se tira da criança o buraco da tomada, não pode da tesoura, não pode da faca. Quando ele se torna adulto e tem tudo isso para mexer, ele não sabe como mexer, porque ele não foi orientado, foi tirado dele, ele não chegou a ter a trabalhar com isso. Como que ele vai, já adulto, adolescente, a trabalhar com isso? Então, o canivete é para matar, a faca é para matar, sabe? Então as coisas têm outra postura. Para vocês aprenderam a mexer artisticamente com tudo. A tesoura a gente cortava coisas bonitas, gravuras, você lembra disso? A gente tinha mania de cortar gravura e fazer quebra-cabeça. Lembra disso? Lembro. Nós tínhamos mania de pegar folha de revista e fazer collage, que hoje está na moda, né? Então, vocês foram... Eu nunca cantei, porque eu sou péssima para cantar. Assim, eu desafino até não falar, quanto mais não cantar. Mas a gente ouviu muita música, a gente ouvia muito Elvis, ouvia muito viola também, você ouviu, que eu adoro viola, bandas que você até participou de uma fanfarra, né? Lembra disso? Como eu lembro, mãe. Eu não lembra de fanfarra? Eu tô acertando o vídeo. É? Eu tô meio longe que eu tô acertando o vídeo. Tá.
Então, você participou até de uma fanfarra. Vocês sempre estiveram em contato com a arte. E você, na verdade, é um grande artista. Você que ainda não sabe, mas com o tempo você vai se descobrir. E o seu irmão descobriu logo cedo. Isso eu agradeço ao Conselho Municipal de Cultura de Valinhos. Naquela época, esse nome que tinha, o TID, foi graças ao Conselho Municipal, ao professor Jô, que é o Joviniano, ao professor de desenho, que era o Nicoli, que é um artista premiado e que Valinhos se esqueceu dele. Eles foram os primeiros a introduzir a arte na vida do seu irmão e na sua também. Porque mais tarde, então, veio o UAU. Veio mais tarde e apareceu o UAU, que na verdade foi assim, outra família do seu irmão. E sua também. Você até foi para o Pantanal com eles. Eles dar aula, fazer pesquisa. E você foi junto. Você participou ativamente de uma temporada com eles. Então, vocês, acho que a educação de vocês partiu da arte. Partiu tudo. Mais uma arte em que vocês tinham liberdade para criar. Liberdade com conhecimento. Porque hoje a criança tem liberdade, mas sem conhecimento. Tira-se as coisas deles. E vocês não. Vocês tiveram toda a liberdade. Vocês cozinhavam. Eu deixava, por exemplo, roscas pronta e ia dar aula. E vocês assavam a rosca. Vocês comiam tudo, mas assavam. Então vocês aprenderam a usar forno, pequenininhos. A usar tudo tinha de elétrico em casa. Vocês sabiam usar tudo. Nada foi escondido de vocês. Nada era proibido. Mas para tudo, primeiro, você tem que orientar. Inclusive a arte. Quando você joga a arte sem orientação, sai absurdo. Eu, por exemplo, tem músicas que eu ouço que dá vontade de chorar, e não é uma arte, que lá para mim é uma aberração, são aberrações, porque são pessoas que não aprenderam a trabalhar com a arte. Então, na educação de vocês, a arte foi tudo. Vocês foram educados, assim como eu, com a arte. E já que nós falamos educado com arte, duas pessoas que você deve lembrar muito bem. Nossa amiga Bibi e nossa amiga Bufa. Lembra bem, não? Lógico que lembro, bastante. E o Rodrigo aqui está junto, ele parece que está ansioso para falar algo para você. Eu sinto isso no olhar dele. Mas antes que ele pense ou fale alguma coisa, essa turma, André, Bibi e Bufa, fizeram muitas coisas, não fizeram? Fizeram muitas. E graças àquele Conselho Municipal de Cultura, né? Sim. Agora, me diga uma coisa que você lembra desse trio fazendo. Muita coisa. Fizeram teatro com o Alfredo, bastante, que era o Pio, né? Sim. Isso, por sinal, mora em Campinas hoje. Bastante teatro. Eles fizeram exposições. Muita coisa junto. Muita coisa mesmo. Eles estavam sempre juntos, faziam parte do mesmo grupo. E depois um grupo de teatro. E mais tarde cada um seguiu sua vida, né? Exatamente isso. E quando a gente fala em seguir a vida, nós temos que voltar alguns passos para o passado, né? Sim. Eu lembro o grande irmão indo para a França, participar do desenho animado. Hoje o trabalho que ele faz. Mas qual o momento que você lembra assim, falou, o André Luiz, ele nasceu já artista, você lembra, não? Bom, ele era um ótimo intérprete, né? Porque ele pequenininho, você lembra daquela minha amiga, a Tereza Cristina? Ela fumava, né? Sim. E ela jogava pituca. E ele, pequenininho, ele catava bituca, punha na boca e falava, chuma, mamãe, chuma. Ele já estava interpretando um papel, né? Sim. E ele também era aquele assim, que você dizia que ele era hipócrita. Ele era um menino que, mesmo que ele encostasse de alguma coisa, ele fazia aquela carinha de que não gostou.
Ele estava sempre rindo, mesmo quando não gostava. Depois ele me chamava e falava assim, eu não gostei disso, mãe. Mas sozinho, no meio dos outros, nunca. Você não. Você já teve a minha parte, ser mais franco. Não gostou? Fala. Mas você fez coisas lindas. É que você pode não se lembrar. Você fez coisas lindas, belas interpretações. Você foi o Pinóquio, que foi, inclusive, nós fomos até São Paulo a representar para o governador de estado. Você foi Dom Pedro I, e nessas duas nós fomos representar São Paulo, que foi um trabalho muito bom que a escola de Apiaí fez. Então, quer dizer, você também teve belos trabalhos, que você não lembra. Mas o seu irmão, acho que ele... Lembrar eu até lembro, nós nascemos artistas. Sim. Porque o nosso berço, não só a Itália, mas também seus avós eram grandes artistas. Sua avó, aquela mão sagrada que fazia coisas lindas. Comida, artesanato, costura. Sua bisa também, o seu outro bisavô, que contava lindas histórias, tinha uma facilidade muito grande para contar histórias. E a Bárbara dizia que ele inventava as histórias. E ele dizia que a Bárbara, que era outra minha avó, inventava também histórias. Então era uma briga entre os dois, e com isso eu aprendi bastante. Então, vocês nasceram num berço de artistas. Isso. Tem um tio avô, inclusive, que era compositor da dupla, como chama aquela antiga? Eu não sei, não, é muito antiga, não estava nessa época, não. Não, mas a primeira dupla sertaneja, amigos do seu avô. O Tonico Tinoco. Quem? João Rancheiro e Pardinho. Não. A gente vai lembrar. Fugiu o nome. Tonico Tinoco. Isso. Seu tio-avô Luiz era compositor de Tonico Tinoco. Então, você vem de uma turma de artistas, vocês dois. Vocês são artistas, até na vida. Você vê, você não gostava de falar, não. Mas você quis ser radialista, mas não jovenzinho, depois maduro, você lembra disso? Lembro, como de que ser radialista, isso estava em você. E tem outras artes em você que com o tempo vai aflorar também, porque você nasceu de uma família de artistas. Vamos aflorar. Quer fazer uma pergunta para ela? Não? Pode falar. Não, porque nós vamos aflorando a vida, essa questão de artista, celebrar a vida, né, mãe? Lógico. Vamos ouvir Elvis hoje? Também vai morrer, né? Jamais. Never die, never die. E eu prefiro mais Never Surrender. I give me mountain. É isso, falei no inglês, mas é uma porcaria, cara. É isso mesmo. Não, mas isso o americano e inglês reconhece muito bem. Bom, nós vamos celebrar a vida ouvindo Elvis e gratidão e o amor e tudo. Hoje eu tenho alguns compromissos, mas até de tarde eu passo aí, viu, mãe? Sim, senhor, não tem problema. Siga a sua vida. Dona Adélia, um prazer, viu? Outro tanto. Tudo de bom para você, Rodrigo. Obrigado, para a senhora também. Então, celebrando a vida, a gratidão por ela, Elvis. Born in the heat of the desert, my mother died giving me life, deprived of the love of a father, blamed for the loss of his wife. You know, Lord, I've been in a prison for something that I never done. It's been one hill after another, and I've climbed them all one by one. Oh, but this time, Lord, you gave me a mountain. A mountain I may never climb. It is
got tired of the heartaches, tired of the grief and the strife, so tired of working for nothing, just tired of being my wife. She took my one ray of sunshine, she took my pride and my joy, she took my reason for living, she took my small baby boy. Well, this time, Lord, you gave me a mountain, a mountain I may never climb. Valinhos FM, a voz da nossa gente. Valinhos FM 105,9. Apoio A cultural. base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura, todo bom começo tem um bom professor, tem um bom professor. Brinquedos para o Dia das Crianças você encontra na Toy Kids. Uma grande variedade de brinquedos nacionais e importados com o melhor preço e atendimento diferenciado. Venha conferir os brinquedos de sua preferência na Toy Kids. Loja 1, Avenida dos Esportes 819, em frente à Praça Brasil 500 anos. Telefone 3871-4161. Consulte também a Loja 2, Rua Heitor Penteado, número 125, no centro de Valinhos. E Loja 3, no bairro da Capela, em Vinhedo. Toy Kids é diversão garantida. Varejão da Horta, tem tudo sempre fresquinho. Varejão da Horta, atendendo você com muito carinho. Se o bom atendimento, qualidade é o que importa. Varejão da Horta. No Varejão da Horta, você encontra frutas, verduras e legumes, tudo sempre fresquinho. Mercearia, açougue, padaria e lanchonete com deliciosos pastéis. Varejão da Horta, em frente à Prefeitura. Telefone 3871-3466. Varejão da Horta. Você está ouvindo 105,9. Vamos voltar aqui, eu tava falando com o Rodrigo aqui que é a primeira vez que eu deixo pra gente acompanhar o que tá acontecendo no áudio e vídeo. Eu nunca tinha pensado, pus aqui e agora tô acompanhando. É que coisa, cara. É o 5º programa, a gente vai evoluindo. Exatamente. Aí nós estamos falando aqui, o pessoal tá nos acompanhando, que a família, a importância dela, mas principalmente a importância do que ela nos ensina, das lições, né? E você dentro dessas lições familiar, nós comentamos aqui, o pessoal está nos ouvindo ali pela internet, do Barack Obama, quando a voz disse para ele que, quando ele, você presidente dos Estados Unidos, tinha tudo para não ser. Ele falou, não, você pode, vai e faça. Você lembra alguma fase assim na sua vida, que a família chegou e falou assim, olha, o cara tocou piano lá, 4, 5 anos ali, mas depois um momento você fala assim, ou mãe, ou pai, ou alguém falou, tô meio baixo, eu canso de fazer isso, minha mãe, tô lembrando aqui 2 situações agora. Minha mãe vira e mexe, ela consegue ligar, ou meu pai falar algo e quando estou desmotivado me motiva. Uma frase apenas. E eu lembrei de uma coisa. Vários encontros com a amiga Bufa, ela sempre dizia assim, nós encontramos várias vezes
nos momentos que eu tinha que fazer mudanças e escolhas na minha vida. Uhum. Então isso é incrível, cara. Mas foi todas as vezes que eu encontrei ela uma mudança. A, B ou C, quando assumiu diretoria, quando foi para isso, quando foi outro mudança de casa, vila. E sempre a gente se encontrava assim do nada e conversava por 10, 15, 20 minutos e falava, não. E foi ela que disse isso pra mim, nunca tinha reparado. Uhum. Você vê que A Bufa, eu falo pra ela que eu até fiz uma música pra ela que o início da música é: ela tem uns dons de bruxa, mas uma fada é o que ela é. Isso. E eu posso dizer, Ulisses, que a Bufa é uma fada, um anjo na minha vida, porque assim, tudo que a nossa família, né, o que a minha família não preencheu, a Bufa preencheu. Então ela fez, ela se incluiu no que a família, na falta do que essa família fez. Porque assim, essa pergunta que você me fez da questão da família, eu nunca fui incentivado, apesar de ter tido todas as características de ser um artista ou de ser uma pessoa da área da comunicação, né? Uhum. Apesar disso, a minha família não incentivava. A minha avó, eu não conheci meus dois avós, né? Tá. Um era militar, meu avô paterno era militar, e o avô materno era jogador do Guarani. Ele foi jogador do Guarani. Um extremo ao outro. Né? Exatamente. E ele era italianão, sapateiro. Duas histórias lindas, né? E cada um teve 8 filhos ou teve 7. Que coisa. Só que eu fui sempre incentivado para ser ou militar, né? Para ir para a escola de cadetes, agulhas negras e tal. Eu tive de estudar para isso durante um tempo na minha adolescência. E eu tentei ser jogador de futebol porque eu tinha essa conexão, sou canhoto, meu avô era canhoto, a gente jogava bem, né? Assim, eu não era o Neymar, mas seria um excelente profissional. Sim, seria. E repente, para ajudar, hoje é problema de joelho, né? Problema de joelho. Por quê? É o joelho direito, que é o joelho da sustentação, que deu problema essa semana. Problema, assim, o médico aqui em Valinhos falou, olha, eu acho que é menisco, né? Não sei. Mas aí eu tive que fazer ressonância, terça-feira a gente tá lá para saber o resultado. E aí o que aconteceu? Eu não fui nem para um lado nem para o outro. Eu virei músico, né, me transformei num compositor, num cantor, num instrumentista, autodidata, e fui fazer jornalismo na PUC. Depois eu fiz mestrado em urbanismo. Não segui nenhuma vertente sugerida pela minha família. E a Bufa, ela entrou nessa vida, pra mim, na minha vida, entrou de uma forma assim, mágica mesmo, porque ela olhou pra mim e falou, cara, se você não fizer isso que você faz, você tanto sabe fazer, você vai morrer. A gente morre. E você não morrer de uma forma... Não, mas né? definhar, mas não ter alegria, não vibrar. Exatamente. Não celebrar a vida, é isso? E aí ela foi ela foi não, né? Ela tá sendo para mim um combustível. Ela é um combustível, porque a minha mãe hoje, ela me incentiva, tal. Meu pai infelizmente faleceu, mas assim, a referência hoje de arte, porque a Bufa é uma artista fantástica, mão né? cheia. Essa referência que vem dela para mim é uma coisa que, além de incentivar, são votos de renovação, de que ainda vale a pena fazer arte no Brasil, no mundo, num momento tão conturbado da nossa sociedade hoje, né? E a gente tem que criar arte, e aí vem a outra música que você trouxe. Aí é o paquistanês, né? Isso. Esse cara, ele faleceu em 1996, Ulisses. Ele tinha uma problema de obesidade mórbida. Ele chama Nusrat Fateh Ali Khan. É um dos
mais conhecidos cantores do Paquistão. E ele fez música com o Ed Vedder do Pearl Jam. Vários outros filmes de Hollywood tem música dele. E o que me chamou a atenção nessa obra dele é que o Gaudi é um músico mais voltado para a área do reggae e tal. 10 anos depois da morte do Nusrat, ele pegou essas obras do Nusrat, as obras mais famosas, mais conhecidas, e transformou numa coisa mais... deu uma roupagem nova, uma forma de reggae, eles chamam de mixagem, de dub, né? Eles chamam de dub, que é uma vertente do reggae. E aí ele pegou as músicas do Nusrat e fez esse disco que chama Dub Qualawi, que é uma forma de canção, né? Lá do Paquistão, do Oriente. E essa música me chamou muito a atenção porque no começo dela tem uma fala do Gandhi. Exato. E é uma fala que assim, ela é muito mais extensa, né? Mas essa frase é uma frase que, para mim, move montanhas. E não só montanhas da cultura, da arte, mas montanhas de todas as vertentes da sociedade. E as pessoas vão poder ouvir, como nós estamos quase no final do programa, nós vamos tocar uma parte dela, vamos deixar ela de fundo para começar a conversa, depois tem a viagem do Eu ou Nós. Pode chamar, eu deixo de chamar. Porque o paquistanês eu não sei falar, não. Então essa música é do Nusrat Fateh Ali Khan. O nome da música é Berte Berte Kesse Kesse, com o Gaudi, que é o cara que fez a questão do remix, né? Isso. E com a introdução de Mahatma Gandhi. Death, life persists. In the midst of untruth, truth persists. In the midst of darkness, light persists.
Repete aqui pros ouvintes da 105,9. Como é que é o nome da música mesmo? É Berte, que se. É uma coisa Você assim. vê, não? É uma coisa que me chama sempre a atenção nessas línguas orientais, é que elas são cantáveis, né? É uma coisa que entra e é impressionante. Faz dar um furacão dentro da gente. Né? Borbulha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a mensagem porque ela é curta, aí nós vamos ter mais alguns minutinhos pra gente conversar um pouquinho mais. Viagem do Eu ao Nós. E conseguimos completar a música? Não. Wagner você vai brigar comigo, mas eu vou pra mensagem primeiro. Vamos fazer assim, tá quanto dela ainda aí? 1 minuto? 1 minuto e meio? Mensagem com a música de fundo. Hoje a Viagem do Eu ao Nós não vai ter aquela parte do... Viagem do Eu ao Nós, texto trazido, frase trazida por Rodrigo, de Mahatma Gandhi, ou Iluminado. Adoro Mahatma Gandhi. Mahatma Iluminado, esse pega. Iluminado. Uma viagem do Eu ao Nós. Vejo que em meio à morte persiste a vida, em meio à perda persiste a verdade, em meio às trevas persiste a luz. Daí deduzo que Deus é vida, verdade e luz. É amor. Chega, né? Não precisa mais falar nada. Que coisa. É uma oração, né? É, isso aqui é pra você acordar todo dia. De um extremo a outro você persiste. Por isso que eu falei pra você, dentro dos valores humanos, nós estaremos falando do amor, a não violência, o amor, a ação correta. Porque é assim que é o programa de hoje, cara. Sim. E o mais importante, Ulisses, a presença de Deus, cara. Em todos os lugares. Na escuridão, nas trevas, na luz, na morte, na vida, na verdade. A presença de Deus ela tem que estar na vida de todo mundo. E na minha, pelo menos da minha família, da Bufa, da família dela, está presente sempre. E é bom estar presente, né? Com certeza. E aí esse presente que você me trouxe aqui da sua presença para contarmos um pouco da história? Pouco. Inclusive o convite fica sempre aberto, já falei. Obrigado. Um dia que você fala assim, eu tô a fim de fazer o programa de novo aí, logicamente que eu vou convidar N vezes, mas para falar de outras coisas, de repente uma questão temática. Todas as pedidas pro pessoal aqui de hoje, porque tem muita história pra gente contar ainda. Ah, legal. Eu queria te agradecer mais uma vez, Ulisses, que é gostoso você chegar para a entrevista de rádio e ter uma experiência para falar o que quiser ou para falar de assuntos gostosos, assim, para gente que é entrevistado. A gente se sente à vontade, né? E sem aquela pressão de fala isso, fala aquilo outro. Então, assim, parabéns pelo seu programa. Eu desejo sucesso pro Humanos Perfeitamente Humanos. A nós, né? E que você continue nessa sua caminhada, você, o André, a sua mãe, e continue assim, cara, levando aos ouvintes da Rádio Valinhos esse momento tão gostoso, interessante, que é falar sobre tudo e falar sobre essas questões que não são ruins para nossa mente, e falar da gente, né? Falar de nós humanos, né? Humanos. Perfeitamente, mas nem tanto perfeitamente, né? Mas a ideia é essa, eu prefiro mais do que o de Nietzsche, né? Imperfeitamente humanos. Exatamente. Então agradeço a presença aqui, gratidão de ser expressa, na sequência Expresso 1059, lembrando, o programa se repete no domingo às 3 horas da tarde. Agradeço a presença do Rodrigo, que nos fez aqui a presença. Agradeço os trabalhos técnicos de Tiago Filigói. E depois de 17.434 dias de vida, grato por este agora, que você tenha um bom caminho e fique bem. Nos vemos sábado que vem.